irmãos, a paz do Senhor a todos. Neste momento, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder estar com os irmãos aqui neste culto de estudo de hoje. Quero agradecer ao pastor, agradecer aos irmãos que têm confiado em todos em cada um que tem trazido aqui a palavra de Deus, que tem louvado, que tem ministrado aqui uma palavra. Então, eu agradeço mais uma vez a Deus e também aos irmãos da Igreja Mary Lucy pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra em Romanos, capítulo 5. É uma palavra conhecida dos irmãos, mas que sempre a palavra de Deus se renova. Então, é muito interessante que sempre que a gente ministra a palavra, nós encontramos sempre algo novo, sempre algo que sempre nos revigora. Então, eu quero agradecer a Deus por esta palavra que Ele permitiu trazer hoje, nesta noite aos irmãos. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 5 e nós vamos conversar um pouco sobre esses versículos que são muito importantes para a nossa vida cristã e também para a nossa vida social, a nossa vida secular. Vamos ler aqui em Romanos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 5. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, na versão NVI, que é a nova versão internacional. Se você tem uma versão um pouco diferente, talvez você vai encontrar alguma diferença na leitura que eu vou fazer aqui. Romanos, capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Vamos orar neste momento para que possamos iniciar este estudo de hoje. Vamos orar. Santo Deus e Pai eterno, obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui com os Teus irmãos, de poder compartilhar, Senhor Deus, esta palavra. Eu te peço, meu Pai, neste momento, usa, meu Pai, a minha vida, usa, Senhor Deus, a minha boca, usa meu corpo, Senhor Deus, para que a Tua palavra possa ser ministrada. Em nome de Jesus, Senhor Deus, alcance as vidas, Senhor Deus, dos Teus filhos, meu Pai, de quem for, meu Pai, necessário. Meu Senhor, abençoa, que o Senhor venha derramar, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo sobre cada um, meu Pai, que neste momento está conosco presente, e todo aquele que irá ouvir esta palavra, Senhor Deus. Abençoe suas vidas, ministra, meu Pai, esta palavra em seus corações. Em nome de Jesus, é que te pedimos e também te agradecemos. Amém. Eu quero convidar você a nós fazermos uma leitura desde o versículo 1, de forma que nós viramos estudar em que eu vou pregar aqui em cada versículo. Então eu vou fazer uma pregação em cima de cada versículo sobre o que esta palavra ela nos quer dizer, qual é as palavras que estão escritas nela, o que elas significam, e como no conjunto esta palavra ela nos ajuda
ela nos faz servos melhores, amigos melhores, ela nos faz crentes melhores. Amém? Novamente, nós estamos lendo aqui em Romanos, capítulo 5, e neste momento nós vamos iniciar no versículo 1. No versículo 1, nós podemos dizer que o versículo 1 e 2 são a base desta leitura que nós acabamos de fazer, do versículo 1 ao versículo 5. O versículo 1 e o 2 são a base desta palavra de hoje. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos é sobre fé. O que é a fé? Primeiramente, nós temos que ter uma noção da fé de um modo geral, para que nós possamos entender o que essa palavra nos quer dizer. Em primeiro lugar, a ideia de fé que eu espero que os irmãos tenham neste momento é a fé em crer em Deus, em primeiro lugar. Crer de que Deus existe, crer de que Deus ele criou todas as coisas, criou este universo todo, Deus criou este planeta, Deus criou esse sistema solar, criou o Sol, os planetas, Deus criou, crê de que Deus criou tudo, crê de que Deus criou a natureza, os animais, que Deus criou o homem, a mulher, que Deus criou todas as coisas que hoje existem. Então a fé também o crer de que Deus ele enviou seu Filho para este mundo, para pregar sua mensagem, para ensinar, para falar sobre amor, para falar sobre amizade, para falar sobre o reino de Deus. Crer de que Deus enviou esse Filho para também morrer por nós na cruz, por ter o seu sangue derramado na cruz, por amor a todos nós e para nos justificar de nossos pecados. Então, fé é tudo isso, crer em todas as coisas, crer em Deus, em crer de que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, porque nós somos pecadores e nós não tínhamos a capacidade, não tínhamos nenhuma condição de alcançar a salvação por nosso próprio mérito. Então Deus enviou seu Filho para que nós, através do seu Filho, possamos alcançar a salvação. Isto é fé. Ela fala aqui de sermos justificados pela fé. Eu já sei o que é fé. Eu sei o que eu tenho que crer em Deus, crer de que Jesus morreu por nós na cruz. E ser justificado, a primeira coisa que eu tenho que saber sobre essa questão de ser justificado, a pergunta que eu tenho que fazer eu tenho que ser justificado do quê? Porque quando você fala em uma pessoa ser justificada, é porque ela tem alguma culpa, ela fez alguma coisa de errado, e ela precisa justificar aquilo. No caso aqui, o que eu fiz de errado é que, na verdade, todo homem ele nasce pecador, nasce do pecado. Tudo isso por causa do pecado de Adão. Então todo homem ele foi condenado à morte, e por causa do pecado todo homem ele é um pecador, e por isso o homem, por ser um pecador, ele não tem condição própria de alcançar a salvação, de alcançar Deus. Então ele precisava de um caminho, ele precisava de alguém que justificasse ele, que tirasse, que abrisse para ele o caminho, para que ele pudesse alcançar a Deus. E esse caminho, quem abriu ele foi Cristo, foi Jesus Cristo. Ele abriu esse caminho para que nós possamos alcançar a salvação. Então, no momento que Jesus Cristo morreu por nós na cruz, teve o seu sangue derramado na cruz, todo aquele que tiver fé, que crer em Deus, que crer em Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi enviado de Deus, que crê que Jesus Cristo é o próprio Deus, ele é justificado, tem seus pecados ali eliminados, lançados no mar do esquecimento. Mas é claro que quando
a pessoa ela se encontra com Deus, ela tem um encontro com Deus por meio de Jesus Cristo, esta pessoa ela precisa permanecer em uma vida de santidade, ela precisa permanecer em uma vida de retidão. Não pode viver uma vida dúbia, uma vida dupla, uma vida de um lado, uma hora servindo a Deus, outra hora servindo ao pecado. Ela precisa estar se dedicando totalmente a Deus. Então, estes dois conceitos, justificação e fé, eu lancei os irmãos para que os irmãos possam entender este versículo 1. Ele fala: tendo sido, pois, justificados pela fé. Por que pela fé? Porque nós cremos em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Mas será que nós temos paz com Deus, diretamente com Deus? Existe algum intermediário para que eu possa ter essa paz com Deus? Vamos ler aqui. Por nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 nos mostra que nós temos paz com Deus porque existe um intermediário que faz com que nós tenhamos essa paz com Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Mas para que eu possa alcançar esse intermediário, para que eu possa ter esse caminho intermediário, eu preciso primeiro ser justificado pela fé. A fé é aquilo que eu já falei aos irmãos, e ser justificado também já falei aos irmãos. A pessoa tem fé, ela crê em Deus, ela crê que Jesus Cristo morreu na cruz por ela, e assim, ela crendo nisso, crendo na palavra de Deus, ela alcança a justificação. E quando alcança a justificação, por meio de Jesus Cristo, ela alcança a paz com Deus. No versículo 2, ele fala o seguinte: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Então nós tivemos acesso à graça. Como é que eu tive acesso à graça? Eu tive acesso à graça porque eu conhecia Cristo, eu tive fé em Cristo, acreditei na palavra, acredito que Cristo morreu por mim na cruz, acredito que Ele veio para nos salvar, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus. Então, por meio deste conjunto de informação, eu alcanço a graça. A graça é um termo um pouco complexo de se explicar, então eu busquei um conceito. Existem vários conceitos, vários pastores sobre graça. Eu trouxe aos irmãos aqui um conceito do pastor Nuno Fernandes. Ele é pastor, ele é português e mora em Portugal. Ele trouxe aqui, ele deixa aqui um conceito do que vem a ser a graça. A primeira coisa que ele fala é que muita coisa se pode dizer sobre o que é a graça. Então, muita coisa, não é um conceito resumido, não é algo compacto. O conceito de graça é muito mais amplo do que nós podemos imaginar ou podemos conceituar. Mas ele trouxe um conceito que é para a gente poder tentar entender de uma maneira mais simples a palavra. O que é a graça? A graça é o veículo, o meio que Deus usa para derramar sobre nós todas as bênçãos e todas as dádivas que nós não merecemos, nem temos qualquer direito sobre elas. E a melhor dessas bênçãos é certamente a nossa salvação. A salvação é a bênção que todo cristão ele almeja ter, almeja alcançar. Graça aqui, primeira coisa que eu tenho que saber, é algo que nós não merecemos. Nenhum ser humano merece alcançar bênção nenhuma da parte do Senhor. Mas por causa do seu infinito amor, por causa do seu grande amor, Deus enviou seu Filho por amor a nós, para que Ele pudesse morrer na cruz e derramar seu sangue, para que nossos pecados pudessem ser justificados. Agora, esse conjunto de coisas, justificação,
fé, o amor de Deus, nós recebemos uma bênção que nós não merecíamos, nem temos direito de receber, o conjunto de tudo isso nós podemos dizer que é a graça. O conjunto de todas as bênçãos, de todas as dádivas que Deus ele trouxe para o homem, nós podemos dizer que isso é graça. Então, tudo aquilo que de fato é de bom para o homem, quando eu digo de bom, eu me refiro à questão espiritual. Espiritualmente, tudo aquilo que é bom para o homem, e tudo aquilo que é bom espiritualmente, tem como caminho o próprio Deus, tem como o caminho, tem como intermediário Cristo, e tem como referência, tem como manual a palavra de Deus. Tudo aquilo de bom para nós é a graça, né? Podemos dizer que é a graça. Vamos continuar aqui. Nós obtivemos pela fé esta graça, na qual agora estamos firmes. E estar firme significa estar constante, ter uma firmeza constante. Então a nossa vida espiritual com Deus, ela precisa ser constante. Então, ela não pode ser algo que sobe, desce, tem uma vida espiritual boa no momento, outro momento ruim. É claro que nós podemos, de repente, numa circunstância, nós podemos ficar abatidos por alguma situação, ficarmos tristes, mas essa circunstância, esse abatimento não pode nos fazer afundar, não nos pode fazer nos afastar de Deus. Nós passamos por momentos difíceis, mas esses momentos difíceis não podem ser a causa de nossa derrota espiritual. Nós temos que ser pessoas vitoriosas. A vitória é sua em nome de Jesus, a vitória é minha em nome de Jesus, e eu preciso me manter firme em Deus, firme na graça, firme na fé, firme em Cristo, firme nessa justificação que foi tão dolorosa de ser alcançada por Cristo a todos nós. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A coisa mais importante que nós podemos ter em nosso coração, existem muitas coisas importantes, não existe só uma. De tantas coisas importantes que nós temos que colher nosso coração, plantar e colher nosso coração, é a esperança. Precisamos fazer com que a esperança ela não fuja de nosso coração. A esperança de que Jesus Cristo vai voltar, a esperança de que as coisas elas vão dar certo, a esperança de que eu vou alcançar os céus, que eu vou alcançar o reino de Deus no dia do arrebatamento. Não que eu não tenha alcançado agora, porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus ele pode estar aqui conosco neste momento. Enquanto nós buscamos a face do Senhor aqui, o reino de Deus ele pode estar conosco aqui, em nosso coração, no meio da família. O reino de Deus ele pode estar aqui sim presente. Então, tudo aquilo de bom espiritualmente, nós temos que ter a esperança de que nós vamos alcançar e que nós já alcançamos também. Já alcancei a salvação, mas não quer dizer que a salvação ela é minha, que se eu cometer um erro brutal ali, cometer um pecado, me afastar de Deus, eu vou ainda permanecer salvo. Não é assim. Bem, nós podemos dividir essa palavra em duas partes. Essa primeira parte, que são os conceitos de justificação, de fé, de graça, onde tem aqui a presença de Cristo, do próprio Deus, que são a base de tudo isso. E agora tem uma segunda parte que nós iremos ler a partir do versículo 3 agora. Versículo 3. Não só isso, não só a justificação, não só a fé, não só a graça, não só estar firme, mas ele fala que existe algo mais. Existe algo mais que nós podemos crescer ainda mais espiritualmente. Lembrando
Quem quer crescer mais, diminua mais ainda. Então, quanto mais eu quero de Deus, mais humilde eu preciso ser. No versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Se eu perguntar para alguém, você deseja na sua vida alguma tribulação? Uma pessoa, ela vai dizer que não deseja na sua vida tribulação. Mas a tribulação, ela é algo que existe em nossas vidas, nós não podemos fugir disso. Muitas vezes nós nos vemos em situações de dificuldade, de luta, às vezes nós nos vemos em situações de grande tribulação, e nós temos duas escolhas, dois caminhos. Ou nós deixamos a tribulação nos derrotar, nos afundar, ou nós deixamos a tribulação nos destruir, ou nós resolvemos ultrapassar isso, superar isso, sermos maiores do que a luta, do que a tribulação. Eu quero dizer uma coisa a você: existe uma maneira de superar, de ultrapassar a tribulação, de passar por cima da tribulação, existe uma maneira que é a melhor de todas, eu posso dizer aqui. Essa maneira é com Deus. Passar a tribulação com Deus, passar as lutas com Deus, junto com o Senhor. Passar as lutas junto com o Senhor. Passar a tribulação com Ele, na minha família, no meu trabalho, na faculdade, sempre buscando a Deus em oração, sempre buscando a Deus na palavra, sempre buscando auxílio dos irmãos, sempre buscando um abraço de alguém. E muitas vezes nós sozinhos não conseguimos, às vezes nós precisamos conversar com alguém, precisamos buscar conselhos com os irmãos. Se você de repente acha que você precisa conversar com alguém, você precisa fazer isso sim, converse, busque conversar com alguém, busque, de repente, se você falar, vai deixar o seu coração mais aliviado. Então busque sempre a Deus, e busque sempre um amigo seu, um irmão seu, que possa te auxiliar, que possa te ajudar, te aconselhar da melhor forma possível, para que você possa superar a tribulação. E essa tribulação, quando você busca Deus, quando você não se permite ser derrotado, quando, pelo contrário, quando você vence ela com Deus, buscando a face de Deus, buscando o auxílio de Deus, buscando o auxílio dos irmãos, quem possa te ajudar, isso vai fazer com que gere em você a perseverança. Perseverança é perseverar. A pessoa que ela tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes, tenta quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Assim, quando fala em perseverança, nós estamos falando aqui, irmãos, de uma questão espiritual, tá? Nós estamos falando aqui de vida espiritual, de fé, de justificação, de graça. Nós estamos falando disso. Então, quando eu falo de tribulação, é a tribulação espiritual que vem tentar destruir você, ou a sua família, ou desestabilizar o seu lar. Mas quando você persevera em favor de seu lar, de sua família, quando você persevera espiritualmente em favor do seu crescimento espiritual, do crescimento espiritual da sua família, do seu lar, isso é isso que a palavra de Deus fala sobre perseverança. É claro que nós podemos também fazer um link com a questão material, ter perseverança no trabalho, ter perseverança num sonho material. Eu tenho um sonho de ter uma empresa, ou tenho um sonho de ser empresário, ou tenho um sonho de passar uma prova. É claro que se você tem esse sonho, você precisa lutar, você precisa correr atrás, você precisa ter perseverança, você precisa perseverar, continuar até alcançar.
Amém? E aqui nós estamos falando aqui de uma questão espiritual, alcançar a salvação, ter perseverança na salvação. E isso vai criar em você algo muito bom. Você tem perseverança, você não desiste fácil. Pelo contrário, você é uma pessoa que não é derrotada fácil, porque você já passou por 1, 2, 3 tribulações e com Deus você conseguiu superar todas elas. E agora você é uma pessoa perseverante, porque pode vir a tribulação, pode vir a luta, você está firme e você vai conseguir passar por ela. Lembrando, ninguém gosta de tribulação, de luta, de dificuldade. Ninguém gosta disso. Mas a vida, ela é assim. Ainda mais que existe nesse mundo um inimigo espiritual nosso, que ele quer matar, roubar, destruir, tirar de nós a nossa salvação, tirar de nós as bênçãos que o Senhor tem para nos dar, desestabilizar nossa família, tudo aquilo que é de ruim para nós, que é de ruim para nossa família, nós temos que perseverar contra isso. Amém? Ainda no versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. Em algumas versões está escrito que a perseverança produz experiência. Quando eu falo dessa parte, que a perseverança, que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz esse caráter aprovado ou experiência, eu lembro daquelas situações em que quando você passa por tribulações, quando você se torna, em razão das tribulações, uma pessoa perseverante, que luta, que não se deixa abater, você tem experiência, você já sabe o que fazer, você já sabe as atitudes corretas que você deve ter, para que quando algum amigo seu, algum familiar, algum irmão, alguém da igreja, algum vizinho estiver passando por algo parecido, uma situação em que você pode identificar que é semelhante àquilo que você passou, você tem ali uma bagagem para que você possa ajudar aquela pessoa. Você tem experiência, você tem um know-how de como lidar com certas situações. E é verdade isso, meus irmãos. Porque quando nós passamos por tribulações, por lutas, e nós buscamos auxílio na palavra, nós buscamos auxílio em profissionais, nós buscamos auxílio na igreja, quando nós buscamos auxílio e nós juntos, quando eu falo de igreja, meus irmãos, quando eu falo de tribulação, eu estou falando de algo que é conjunto, que todos nós temos que trabalhar juntos em favor um dos outros. Isso deve gerar em nós um sentimento de auxílio, de ajudar e também de pedir ajuda. Então isso gera experiência para que nós possamos auxiliar a todos aqueles que passarem pela mesma situação ou que estão passando pela mesma situação hoje. E existe algo que às vezes a gente tem medo de falar nossos problemas para os outros. Às vezes nós temos dificuldades muito grandes de expressar, de abrir o nosso coração. Nós temos dificuldade muitas vezes de expor a nossa vida, porque de repente nós achamos que nós vamos nos humilhar, nós vamos mostrar para as pessoas que de repente, será que eu devo mostrar que eu sou fraco? Será que eu devo mostrar a dificuldade, a minha dificuldade, a luta da minha família? É claro que quando eu digo isso, que você deve compartilhar, é claro que tem que haver sabedoria com quem você vai conversar, com quem você vai expressar a sua dificuldade, as suas lutas,
os seus problemas e também a forma como você vai compartilhar isso. Nós temos que ter muita sabedoria para que de repente nós não sejamos equivocados nas palavras ou equivocados em alguma outra situação que venha causar constrangimento para nós ou também para a pessoa que vai nos ouvir ou que vai nos aconselhar. Temos que ter muita sabedoria para isso. Bem, a tribulação que gera perseverança, a perseverança que gera experiência, ou segundo a Bíblia NVI, um caráter aprovado. Continuando no versículo 4, e o caráter aprovado, experiência, gera a esperança. Esperança. É interessante, porque nós passamos por tribulações, nós alcançamos perseverança, nós adquirimos aí experiência ou caráter aprovado, como a NVI fala, e isso tudo, esse conjunto de coisas vai gerar em nós esperança. Esperança, acreditar de que todas as coisas vão dar certo. Acreditar de que, apesar das dificuldades, das lutas, vai dar certo. Mas muitas vezes nós queremos que dê certo como a gente quer que dê certo. E é o desejo natural do homem, em que ele creia e deseje que dê certo conforme ele quer, conforme ele almeja que as coisas aconteçam. Mas no momento que nós aceitamos a Cristo, aceitamos esse novo caminho, nós temos que ter consciência, nós temos que ter temos que dar a Deus a liberdade de desejar por nós o melhor caminho, a melhor esperança. E com certeza, o melhor caminho, a melhor esperança que Deus deseja para mim hoje, nesse momento, e não só agora, mas para sempre, é que eu venha estar firme nele, que eu venha ter fé em Deus, que eu venha ter fé em Jesus Cristo, que eu venha ser justificado pela fé, que eu venha alcançar a graça por meio de Cristo, que eu venha, apesar das tribulações, das lutas, permitir que gere em mim perseverança, essa perseverança gere em mim um caráter aprovado, uma experiência, e esse conjunto de todas as coisas boas gerar em mim esperança. Porque quando eu tenho esperança, eu dou aos outros esperança. Quando o meu coração está cheio de esperança, o que eu vou falar, o que vai sair da minha boca, o que eu vou ensinar, para onde eu vou apontar, é tudo esperança. Amém? Então, no final dessa palavra, que eu e você venhamos ser esperança. Que eu venha ser esperança para mim mesmo, que eu venha ser esperança para minha família, que eu venha ser esperança para minha família no geral, que eu venha ser esperança para meus vizinhos, que eu venha ser esperança no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, aonde eu for, que eu venha ser a esperança. Porque eu vou ser a esperança. Porque um dia eu conheci a palavra, porque um dia eu conheci Cristo, eu tive fé, fui justificado, alcancei a graça, passei por tribulações, as tribulações geraram em mim perseverança, essa perseverança gerou em mim experiência para que eu possa ajudar os outros e no final que eu venha de fato ser a esperança em situações em que pessoas não têm o que fazer, não tem para onde ir, não tem para onde olhar. Amém? Eu desejo que Deus te abençoe, eu desejo que o Senhor derrame sobre você toda sorte de bênção, que pela fé todos nós venhamos ser justificados, alcançar a graça, que por mais que hajam lutas, tribulações, que eu venha sempre acreditar de que eu vou conseguir superar com Jesus Cristo, de que essas lutas ultrapassadas, essas lutas que eu consegui superar, vão gerar em mim, no meu coração, a perseverança. Essa perseverança vai gerar em mim experiência, para que então eu possa ter esperança. Amém? Deus te abençoe
E para encerrar, vamos fazer uma oração. Oremos. Santo Deus e Pai eterno, obrigado, Santo Deus, por este momento que nós tivemos, por essa palavra aqui compartilhada, ao meu coração, ao coração de todos que estão ouvindo, Senhor Deus. Abençoe, Senhor, a cada um. Derrame, Senhor Deus, a Tua graça, derrama a Tua paz. Eu desejo, meu Pai, a todos, Senhor Deus, toda sorte e bênção. Abençoe, meu Pai, cada lar, em nome de Jesus. É que eu te peço e também te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe e fique na paz.